cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Boa noite a todos. Sou o Dr. Felipe Rossi, cirurgião bariátrico, e serei o mediador nessa noite do BariLife, com transmissão ao vivo e interativa pelo Facebook. O tema de hoje será mudanças na experiência alimentar pós-cirurgia bariátrica. Lembrando que esta é uma nova proposta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica que visa informar a população sobre temas relacionados à cirurgia. Lembrando que as transmissões são semanais, às terças-feiras, às 20 horas. Nesta semana, o tema do BariLife foi proposto pelo Núcleo de Saúde Mental e Alimentar da Sociedade, e participam comigo nesta noite o psiquiatra Hélio Tonelli, mestre em farmacologia, interconsultor da Clínica Caetano Marquezine em Curitiba, e a nutricionista Maria Gabriela Esteves, pós-graduada em nutrição clínica e especialista em suplementação nutricional, realiza atendimento com a equipe de cirurgia bariátrica, GastroServe e RR Médicos. Lembrando que todos podem participar com a gente, mandem suas perguntas, que vamos tentar responder o máximo de questões possíveis aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, hoje acho que a gente tem um tema interessante e eu acho que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que o paciente pergunta muito pra gente, que é a equipe multidisciplinar. A gente sempre foca muito nisso no consultório e muitas vezes o paciente não entende que é só o cirurgião, ou só o psiquiatra, ou só a nutricionista. Acho que a gente se conversa bastante e acho que isso traz um resultado importante para o paciente. Bom, eu queria começar, a gente conversar um pouquinho com o tema, vou conversar um pouquinho com a Gabi. Gabi, acho que uma das grandes preocupações do paciente é a mudança alimentar que ele vai ter depois da cirurgia. Então, depois da cirurgia, esse paciente ele muda, vai afetar a preferência dele, ele vai mudar o paladar dele? Como que o paciente reage depois da cirurgia bariátrica? Porque ele tem muito medo assim, hoje eu gosto disso, gosto daquilo, depois eu vou conseguir me alimentar, não vou, ou esse paladar só vai mudar naturalmente? Como que isso funciona? Olha, doutora, a gente assim... Tem dois tipos de pacientes, né, que eu costumo classificar. O paciente que procura a cirurgia como um milagre, como a mágica, e o paciente que realmente vê na cirurgia um pontapé inicial para uma mudança de hábito de vida, né? Eu acho que nos dois casos, esse primeiro mês que a gente faz de uma dieta bem limpa, né, sem industrializados, sem aditivos químicos, com alimentos mais naturais, as sopas, sucos naturais, isso favorece uma limpeza no paladar, né? Então, a gente desacostuma de certos temperos, de certos aditivos que acabam viciando. Então, por exemplo, eu até brinco com os pacientes, lembra de salame. É uma coisa que justamente por conta do aditivo que ele tem. E pós esses 30 dias, esse paciente não tem mais essa lembrança. Então, muda muito o paladar por essa questão. E é o que eu falo para eles, aproveite essa mudança do paladar para que você se acostume com alimentos novos, alimentos mais saudáveis. Então, assim, olha, eu nunca comi salada. De repente, pós-cirurgia, você vai adorar comer salada, porque realmente vai mudar a sensação sensorial que você tem desse sabor, né? E também aproveito o gancho para assim, olha, eu sou viciado em refrigerante. Então aproveita, você vai ficar 30 dias sem colocar na boca, prolongue esse período. Quanto mais tempo você ficar, menos vontade vai ter e mais ruim vai ser quando voltar, né? Hélio, essa mudança é só uma mudança alimentar ou a gente tem um mecanismo envolvido disso da autoestima? Porque o que eu percebo muito assim do paciente ele tem muito medo, e a Gabi talvez até concorde comigo, ele tem muito medo dos primeiros 30 dias. Aqueles primeiros 30 dias é o medo dele porque eu não vou poder mastigar, eu vou ter uma restrição um pouquinho maior. Só que o que a gente percebe no consultório é que ele vai vindo e vai perdendo peso e aquilo vai criando uma autoestima e ele vai seguindo. E aí você vê, passa 1, passa 2, passa 3, passa 4 e ele vem seguindo numa dieta legal sem muita queixa. Como que funciona isso? Isso é uma coisa extremamente interessante. Eu quero agradecer a pergunta, porque esse é um dos motivos dos assuntos que eu mais estudo dentro da psiquiatria bariátrica. A obesidade é uma condição clínica que corrompe o prazer associado à comida. E o prazer associado à comida é dividido em dois domínios diferentes. Quando a gente pode gostar de uma comida e a gente pode desejar demais comer aquela comida. Todo obeso deseja muito comer e gosta além da conta. Quando a pessoa emagrece, ela tem um retorno da normalidade, tanto do prazer do gostar, quanto do prazer do desejar.
Isso acontece porque a obesidade afeta o cérebro do obeso, afeta regiões que processam o prazer. E essas condições são revertidas pela cirurgia bariátrica. Quando a gente... O que vocês percebem, por exemplo, o paciente tem uma pergunta que ele vem frequentemente é assim, eu vou voltar a me alimentar normalmente? E eu sempre falo para o paciente o seguinte, que eu espero que não. Porque a alimentação que ele tem pré-operatória é uma alimentação errada, que levou ele a um caminho que buscou a gente para fazer a cirurgia. Mas acho que uma grande parte como que você trabalha isso no consultório, Gabi? Porque o paciente vem questionando com o tempo, olha, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo, o doce quando vai entrar, o refrigerante quando vai entrar, a bebida alcoólica quando vai entrar. Como que você trabalha isso no consultório? Olha, é isso que o doutor falou. A gente não pode também ter o entendimento de que a comida não é prazerosa, né? A gente tem aquela questão do prazer da comida estar envolvida socialmente. Então, vamos comer uma pizza? Vamos tomar um chopp, né? Vamos tomar um café? A gente não pode deixar isso de lado. Então, eu sempre falo para os pacientes, vocês vão ter uma normalidade na textura alimentar, de comer sólido e comer de tudo, com 25, 30 dias. Daí a gente vai começar a se perguntar se realmente você quer comer aquilo ou se você está com vontade. Então, por exemplo, com 30 dias eu posso comer uma pizza? Você pode, mas você até poderia, mas você não deve, né? Pelo processo que você está aí de emagrecimento e de toda a proposta que tem da cirurgia. Mas também colocar assim, olha, é uma coisa pontual, é um aniversário, é um casamento, eu posso experimentar um pouco? Daí a gente orienta qual é a quantidade, como vai ser a mastigação, que é importantíssima. Até uma coisa que eu quero colocar, que tem muitos pacientes que eu acabo mandando até para fono, porque muita da dificuldade da reintrodução alimentar é uma questão de dificuldade de mastigação. Então, uma fono ajuda muito. Então, sempre explicando, você volta a comer de tudo no seu tempo. Por exemplo, bebida alcoólica é de 5 a 6 meses que a gente libera. Então, tudo com cuidado e principalmente com preocupação com a quantidade que esse paciente vai consumir. Eu tenho alguns pacientes que têm hábitos por determinados alimentos, tá? Eu tenho a competência de ter um amigo que operou e que ele falava para mim o seguinte, olha, Felipe, eu era fissurado em pastel de feira. Eu não podia passar na frente do pastel de feira, que eu tinha que comer aquele pastel de feira. Como que você lida com isso depois da cirurgia? Pois são duas coisas que eu quero dizer. A primeira é que eu sempre começo dizendo para o paciente que a cirurgia bariátrica não é uma mera restrição física ao alimento no estômago. Ou seja, vocês não estão amarrando o estômago do sujeito para que não entre comida. A cirurgia bariátrica provoca uma série de modificações fisiológicas no funcionamento do cérebro, no funcionamento da mente do paciente. E isso faz com que as preferências alimentares mudem. Outra coisa, a segunda coisa que eu sempre digo é que raramente, nesses 10 anos trabalhando com pacientes bariátricos, eu vi pacientes acordando da anestesia depois da cirurgia bariátrica com vontade de comer pastel de feira, com vontade de comer feijoada. Dificilmente os pacientes se queixam. Essas alterações de preferências alimentares, elas já são agudas, elas são processos que começam quase que imediatamente. Isso é muito interessante, porque a ciência tem demonstrado. Antigamente a gente não sabia se essas alterações eram duradouras. Hoje em dia a gente tem uma série de estudos que mostram que pacientes até de 2 ou 3 anos de cirurgia continuam com as suas preferências alimentares favoravelmente alteradas depois da cirurgia. Então aqueles sujeitos que não suportavam vegetais, eram comedores de trigo, comedores de queijo, de comidas excessivamente calóricas, trocam essas preferências. Isso acontece, eu quero frisar muito bem, porque a cirurgia bariátrica afeta o cérebro e os núcleos, os centros cerebrais relacionados ao processamento do prazer com a alimentação. E só um. Por favor, fica à vontade. E também tem a questão de microbiota intestinal, que tem a ver com tudo isso. Né? Então, a gente sabe que antes da cirurgia o paciente vem com um desequilíbrio intestinal muito grande. E que pós a cirurgia, com melhora da alimentação e muitas vezes com suplementação de probiótico, a gente tem essa migração, essa diferenciação de flora intestinal que também favorece todo esse... Eu gosto muito do exemplo da microbiota, porque a gente sempre diz, de maneira meio anedótica, que a microbiota, ou seja, as bactérias do intestino do obeso estão trocadas.
E as bactérias que assumem o poder, elas mandam sinais para o cérebro do indivíduo obeso, mandando ele comer aquilo que é bom para elas, ou aquilo que é ruim para as inimigas delas. E se o sujeito não obedecer essas ordens, ele fica disfórico, ele fica mal-humorado. Então, alterações de microbiota explicam muitas das alterações de comportamento alimentar de pacientes obesos. Existem outros mecanismos que a gente pode discutir mais adiante. Acho que isso é um gancho importante para a gente sempre explicar e falar para o paciente, que eu acho que é uma coisa que a gente sempre conversa. A obesidade é uma doença crônica. Ela não vai ter cura, e a obesidade, é claro que tem um consumo a mais do que um gasto, mas hoje a gente sabe que não é só isso. Se fosse só você consumir mais do que você gastar... Não é só isso. Exatamente. Se você fosse só consumir mais do que você gastar, aquela famosa frase, fecha a boca e faz atividade física, resolveria o problema de todo mundo. E a gente sabe que hoje a gente tem fator genético, fator hormonal, a gente tem um monte de coisa que vai influenciar nisso. O que eu queria saber de vocês a gente operou o paciente, esse paciente vem bem. Como que você faz, Gabi, primeiro depois o Hélio, a rotina desse paciente no pós-operatório? Qual é a frequência desse atendimento? Por que eu pergunto isso? Porque no consultório a gente percebe o seguinte, que o paciente muitas vezes ele fica muito atrelado ao cirurgião, e o cirurgião força, olha, vai passar com o nutricionista, vai passar com o psiquiatra, vai passar com a sua endócrino, e muitas vezes a gente percebe que existe um certo escape nisso, ele não tem aquela mesma... Porque a gente sabe que antes, querendo ou não, ele vai porque ele precisa da famosa carta para ser liberado. Então, ele aceita isso. Depois a gente sabe que essa dificuldade é maior, por mais que a gente force. Eu brinco muito com o paciente e falo assim, quer esquecer de mim? Até esquece um pouquinho de mim. Mas lembra do nutricionista, lembra do psiquiatra, porque eles vão dar a base para a gente ter essa sustentação de resultado a longo prazo. Como que você trabalha isso no consultório pós-operatório? Tem uma regra? Você mais ou menos depende isso de paciente para paciente? Como que você trabalha, Gabi? Olha, normalmente, até o 6º mês, eu vejo o paciente uma vez ao mês, tá? Eu costumo falar que eu vou ser a mãe deles nesse período. Então, desde a amamentação até a introdução alimentar, então são 6 meses que a gente vai estar de pertinho ali. Claro que tem alguns pacientes que são super bem, que eu vejo de 45 em 45 dias, como tem alguns que têm uma certa insegurança que de 15 em 15 dias estão no consultório. A partir do 6º mês, se esse paciente está super bem, a gente faz os exames lá de rotina, os exames estão legal, o suplemento está equilibrado, depois com 9 meses, depois 1 ano e depois a cada 6 meses. E você, Hélio? Depende muito de cada caso. Mas, de maneira geral, o ideal seria ver esse paciente mensalmente nos primeiros 3 a 4 meses e depois espaçar as consultas. Eu sempre digo para os pacientes que, se eles estão bem, se eles estão compensados, a gente pode vê-los 3 a 4 vezes por ano. Isso é o ideal. Foco principal em comportamento alimentar. Como a pessoa está comendo, se ela está se sentindo bem com a comida, se ela está beliscando demais. Até eu entrar nisso aqui. Quando que vocês... É claro que a gente sabe que isso precisava ser uma rotina, mas quando que você olha para o paciente lá, ele fala assim, tudo bem, pode ter até uma compulsão, a gente pode até tentar tratar isso com medicação ou com uma terapia, mas quando você fala assim, você precisa procurar ajuda do nutricionista para melhorar esse tratamento. É frequente? Como que você trabalha isso? Olha, eu sempre fico muito de olho num dos principais marcadores de risco de recidiva da obesidade. O principal marcador de risco de recidiva de obesidade são comportamentos alimentares anômalos. É o beliscar, que é chamado de grazing em inglês. O paciente beliscador é o paciente que está em maior risco de recidiva da obesidade. Esse é o paciente que precisa de um atendimento intenso pela equipe multidisciplinar. Mas mais importante de tudo é que quando a gente procura o paciente beliscador, a gente não procura aquele paciente que tem bulimia, que tem um transtorno alimentar completo, daqueles de livro. A gente procura o sujeito que tem aquele beliscar discreto, que se você não olhar com o microscópio, você não percebe que ele é um beliscador, entendeu? Não sei se você concorda, Gabi. Sim, sem dúvida. Aquele meio pacotinho de bolacha maisena no finalzinho da tarde é típico para a gente mandar para vocês. E às vezes eles pegam carona nas nossas orientações. Faça várias refeições por dia. E eles fazem. Hélio, eu tenho uma pergunta aqui da Maria Luísa, que ela pergunta assim, do ponto de vista psiquiátrico, como que você explica o fato do paciente não aderir às recomendações, em especial alimentar? Então, aquele paciente que você faz a recomendação e ele fica escapando toda hora. Acho que depois até isso também serve para a Gabi, mas como que você lida com isso? Olha, essa é uma das grandes perguntas, Maria Luísa, que nós nos fazemos até hoje. Por que uma parcela importante dos pacientes, depois que fazem a cirurgia bariátrica, esquecem da gente? Não sei responder. Eu acho que são variáveis de personalidade, são variáveis de costumes. Eu até acredito que quando a pessoa
perca peso, ela se sinta tão aliviada, se sinta tão bem, que ela não procura mais o médico porque ela está com um bem-estar. A orientação que a gente costuma passar é: não caiam nessa armadilha, porque esse é o melhor caminho para a recidiva da obesidade. É abandonar a equipe multidisciplinar, não é? Então... Gabi, concorda? Concordo, e uma coisa também que eu acho, com essa questão de mídia tão exposta, a gente tem muita informação, né? Então, pelo menos na minha área, assim, eu estava indo lá na Gabi, está indo bem, mas olha, eu nem preciso seguir tão certinho o que ela falou, porque eu estou emagrecendo, porque óbvio, a cirurgia faz isso, né? De 6 meses, 1 ano, 18 meses. Mas olha, tem aqui nesse site uma receitinha legal que eu vou fazer. Olha, essa dieta low carb e tal. E sem um entendimento que não é específico para esse paciente, né? Então, às vezes, eles acham pelo emagrecimento, e eu até acredito, né, pelo bem-estar, que eles consigam andar sozinhos, né? Acho que uma coisa que vale a pena a gente conversar até um pouquinho, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo, que é a questão do follow-up. Que o primeiro ano é aquilo que a gente fala, é o ano da lua de mel, mas que eu falo que ao mesmo tempo é o ano da traição. Porque, na teoria, todo mundo que buscou a gente sempre buscou uma coisa, não vou dizer fácil, porque o pós-operatório, principalmente os primeiros 2 meses, não é fácil, mas uma coisa rápida, que seja objetivo e que o paciente possa comer o que quiser e que não vai engordar. E o primeiro ano, basicamente, mesmo ele cometendo alguns ou vários deslizes, a balança vai sempre mostrar, tudo bem, eu estou perdendo peso. E aí eu acho que muitas vezes aqui a gente está conversando, eu acho que o paciente, ele se apega àquilo e ele, resolvi o problema da minha vida, posso comer o que eu quiser, que eu nunca mais vou engordar. E a gente sabe que isso vai até um determinado ponto, e esse paciente que não fez essas recomendações certas, depois de 1 ano e meio, é o paciente que tem uma tendência maior a ganhar peso. Como você trabalha isso, Ariel? Como que você faz para pelo menos você ter... Porque assim, a gente sabe que até 1 ano, o paciente até vai com você. Depois de 1 ano e meio, você tem que ir lá buscar, liga, vai atrás. Como você trabalha isso? Para não deixar esse paciente cair nessa armadilha da cirurgia? Pois eu acho que isso normalmente parte do vínculo que a gente tem com pacientes. Existem pacientes que têm uma capacidade melhor de fazer vínculo, de acreditar no trabalho, de confiar, de dividir os seus problemas. Acho que isso é uma variável muito individual. E, infelizmente, não existe uma técnica, não existe algo que a gente possa fazer para minimizar esse risco, né? A não ser o que nós estamos fazendo aqui, né? Que é orientar, tentar explicar o quanto é importante que os pacientes frequentem as clínicas onde eles foram operados, as equipes multidisciplinares. Gabi, só para a gente deixar aqui, surgiu uma polêmica lá no Facebook do Eloy, que ele acho que ele entendeu um pouquinho errado, que você falou assim que com 30 dias pode se comer uma pizza depois da cirurgia. Vamos lembrar, Eloy, que a gente tem toda uma dieta que vai seguir o comer uma pizza, não quer dizer depois de 30 dias. É claro que depois de 2 meses, 3 meses, você vai conseguir se alimentar e não se alimentar na mesma quantidade que você estava comendo antes. Se soou isso aqui, com 30 dias você vai estar podendo comer uma pizza, olha que ninguém vai conseguir comer uma pizza depois de 30 dias, concorda, Gabi? A não ser que sua nutricionista fale, olha, Eloy, hoje você pode meia fatia de pizza de atum, tal, mas tem que seguir a sua equipe, a sua nutricionista. Eu, às vezes, sou boazinha, viu, Fê? Mas isso é muito individual, né, por favor. Tem uma pergunta interessante aqui da Graziela de Oliveira, que ela pergunta o seguinte: após quase 1 ano da bariátrica, a fome começou a aumentar. E junto com isso, a gente vai entrar num tema um pouquinho polêmico, a vontade de ingerir o álcool também. Como que ela faz? Porque ela falou assim, olha, eu tenho comido mais e talvez tenha ingerido um pouquinho mais de bebida alcoólica. Como que você trabalha isso no consultório, Gabi? Porque a gente percebe que alguns pacientes, depois de 1 ano, eles vão aumentando o apetite e muitas vezes eles podem correr e caminhar para a bebida alcoólica, que acaba saciando, mas que é uma alimentação mais calórica. Olha, eu vou por 2 caminhos. Primeiro vem a questão do que esse paciente está ingerindo, porque a gente sabe que quando ele vai muito para carboidratos mais refinados ou com excesso de frutas várias vezes ao dia, sucos, né, ou doces mesmo, a gente sabe que tem aquela questão de dar hipoglicemia e daí realmente vai ter esse aumento de fome. Fora, após 1 ano, a gente tem todo um equilíbrio hormonal de incretinas e tudo mais que acontece, né, um grande aumento nesse primeiro ano e depois vai normalizando. E o álcool, eu acho que é uma questão assim, um pouco mais
da ansiedade, da compulsão, do prazer, de repente até do mascarar algum sentimento que se aflorou após o emagrecimento, né? Eu acho que essa questão de você perder a gordura corporal expõe muito mais esse paciente para o mundo, né? Então a pessoa fica muito mais vista, as pessoas elogiam, né? Entra nas roupas, então isso cria também uma euforia. Esse paciente, com certeza absoluta, é um paciente que vai para o psiquiatra. Por mim, com certeza. É isso que eu ia perguntar. Como que você trabalha isso para esse paciente? Não tem como fugir do cada caso é um caso. Existem diferentes razões, diferentes motivos pelos quais uma pessoa começa a beber depois da cirurgia bariátrica. Isso que a Gabi está dizendo é algo muito importante. Eu já vi pacientes, mulheres, que ao emagrecerem são mais assediadas pelos homens. No período em que elas eram gordinhas, elas não desenvolveram estratégias de lidar com o assédio dos homens e elas ficam angustiadas. E elas podem lidar com o álcool para aliviar a ansiedade. O problema do álcool e cirurgia bariátrica é um problema ainda não resolvido. A gente sabe que 7% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica acabam desenvolvendo algum problema com álcool. Na minha opinião, a maioria das pessoas que desenvolve esse problema já fazia algum tipo de uso abusivo de álcool e talvez de outras substâncias antes da cirurgia bariátrica. Não é? Então, como a obesidade é uma doença que também abrange deturpações, problemas em circuitos de processamento de prazer, ela anda de mãos dadas com as adições. Mas nem todo paciente que faz cirurgia bariátrica precisa fazer abstinência de álcool para o resto da vida. Isso não é verdade. Por isso que é importante o segmento interdisciplinar, porque a gente é capaz de identificar, de distinguir quem são os casos mais problemáticos, né, potencialmente. E acho que também nem para generalizar, né? Porque muita gente quer generalizar, quem faz cirurgia bariátrica tem um aumento da ingesta de álcool. Muitas vezes você percebe no consultório, não é nem isso, o paciente já tinha uma predisposição. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de deixar frisado. Não existe absolutamente nenhuma evidência científica de que cirurgia bariátrica cause alcoolismo. Ótimo, é isso que a gente tem que deixar. Isso é uma coisa muito importante. E nem compulsão por comprar bolsa, por comprar sapato, nada disso, que realmente as pessoas afirmam eu acho que isso é uma coisa né? interessante, porque criaram-se alguns mitos, né, e que a nossa função aqui é tentar derrubar eles. E assim, não quer dizer, geralmente o que eu percebo claro que você tem um paciente ou outro que vai ter uma tendência maior a ingerir álcool, acho que a gente tem no consultório. Com certeza, mas quando você vai buscar esse paciente, ele não era um paciente que antes da cirurgia não bebia nada e agora depois da cirurgia ele passou a beber compulsivamente. Ele já tinha um histórico de alguma coisa e que hoje talvez ele faça uma ingesta, talvez até em quantidades menores do que ele fazia antes, mas que trazem efeitos maiores para ele por causa da perda de peso dele. Eu vou dizer aqui quais são os principais fatores de risco genérico para abuso de álcool, tá? É um paciente obeso do sexo masculino, ele é jovem, ele já brincava de beber álcool abusivamente antes e alguém já andou recomendando que ele estivesse bebendo demais e faz uso recreativo de outras substâncias, como maconha, cocaína. Então esse é o perfil do paciente de maior risco de abuso de substâncias depois da cirurgia bariátrica. Depois eu vou fazer uma pergunta para a Gabi, só entrando uma coisinha, que até com uma pergunta que apareceu aqui para a gente. Fora a parte da ingesta alcoólica, que a gente acabou de dizer que não é um problema da cirurgia, quais são as outras preocupações ou as outras doenças que você percebe no pós-operatório da bariátrica? O que você tem mais dificuldade ou que você tem mais frequência de lidar no consultório? Existem condições que eu acho que são importantes, elas não são muito frequentes, mas elas são importantes. São aqueles pacientes que desenvolvem quadros que muitas vezes a gente não presta muita atenção. Por exemplo, eles ficam extremamente obcecados com a ideia de ganhar peso. Então eles param de comer. São pacientes que fazem quadros de anorexia. De fato, esses pacientes precisam ser vistos também. Pacientes que fazem restrições alimentares importantíssimas, param de comer, perdem peso além da conta. Então, esses quadros precisam ser observados. Eu acho que a gente tem que observar bastante os quadros de abuso de álcool, os quadros de abusos de dependências comportamentais, jogo patológico, compras patológicas, exercícios patologicamente feitos, né? Isso pode acontecer também. Então, todas aquelas condições clínicas cujo principal substrato neurofisiológico
são alterações de circuitos de processamento cerebral do prazer. Essas condições a gente tem que estar sempre de olho. Gabi, veio uma pergunta aqui, desculpa que me fugiu o nome, Fernanda Martins. Ela queria saber um pouquinho do dumping, tá? E eu queria entrar um pouquinho nessa questão do dumping, porque a gente percebe, que você vai conversando com os pacientes, que o dumping ele chega a ser um medo de alguns pacientes no pós-operatório, mas que até aí eu percebo que alguns pacientes eles buscam o seu limite. Eles usam o dumping para regular o comportamento. Exatamente, né? Eles usam o dumping para saber até onde ele pode ir. Explica um pouquinho, Gabi, primeiro o que é o dumping, tá? E como que você trabalha isso no pós-operatório? O dumping nada mais é do que um quase morrer, né, para alguns pacientes, que é a chegada muito rápida ou de uma quantidade grande de açúcar, ou de gordura, ou de ambas as coisas, numa porção do intestino que não está preparada para aquela quantidade, naquele tamanho, né, molecular ali, que não consegue ter essa absorção. Então, o corpo, como defesa, faz uma liberação de água da corrente sanguínea para o intestino para diluir aquilo, para que aquilo saia da melhor maneira possível e mais rápida possível. Então, a gente tem uma queda de pressão, taquicardia, suadouro e, normalmente, uma diarreia, que é o que vai aliviar esse sintoma todo. Ninguém morre por isso, né? Isso é bom ficar claro. Beba água, deite no sofá, espere aí 20, 30 minutinhos que já vai passar. E eu costumo falar assim, é muito ruim quando um paciente chega para mim e fala assim, olha, eu tive dumping com chocolate, porque eu sei que ele comeu muito chocolate para chegar nesse ponto, né? E essa questão do dumping é justamente essa questão que a gente está falando, de não buscar o excesso. O excesso de comida é ruim, o excesso de compra é ruim, o excesso do exercício é ruim, né? Então, o que eu busco muito no atendimento de alimentação, até da questão da pizza, aí que ficou polêmico, é justamente a questão do equilíbrio. Bom senso. Bom senso, pode, quanto? Para te dar o gostoso, comi uma bola de sorvete, que delícia, estava com a minha família, foi legal. Como seria legal para uma pessoa que não fez cirurgia, né? A gente tem prazer com um picolé, não precisa de 3, 4. Então, de ensinar esse paciente a ter prazer, sim, mas dentro de um equilíbrio que vai fazer bem para a saúde dele, né? E era o que a gente estava conversando do dumping, é isso. Eu percebo que muitos pacientes falam assim, antes eu comi uma caixa de bis. Então agora eu vou comer um bis, vou ver se eu tive dumping. O primeiro bis não deu, eu vou comer 2. E você vai vendo que ele vai se criando um limite. Só que você percebe que é um limite que vai prejudicar ele lá na frente, porque ele vai ver quanto ele consegue comer de doce, e se ele ficar repetindo essa quantidade, uma hora ou outra, talvez ele tenha um reganho de peso lá na frente, ou uma recidiva de peso, como a gente fala. Como que você percebe isso no consultório? Você consegue sentir esse paciente, até onde ele está causando aquele limite, né? Está se testando o próprio paciente da cirurgia dele? Às vezes eu só percebo quando o paciente se queixa de que ele não está mais sentindo o dumping. Ele chega ansioso, preocupado, dizendo, doutor, eu não tenho mais dumping, eu estou preocupado com isso. Aí a gente percebe que ele estava usando o dumping para regular comportamento alimentar. Isso é interessante, né? É muito interessante. E é uma coisa que eu falo para o paciente, a ideia, eu acho que é o que a Gabi falou, é o bom senso. Eu acho que assim, o paciente vem muito no consultório e eu acho que um dos grandes medos que eu tento tirar do paciente é da privação. Muito paciente chega no consultório achando para você que ele vai operar, e que tudo que ele gosta hoje na vida, ele não vai poder comer depois da cirurgia. E eu tento deixar bem claro que não. Só que eu falo para o paciente hoje talvez na sua refeição, você consiga comer o certo e o errado, o saudável e o não saudável. Depois da cirurgia vai caber ou o saudável ou o não saudável. Você vai poder comer o errado? Claro que vai. Mas se vamos colocar, 3 ou 4 refeições por dia, então ele vai ter mais de 20 refeições na semana. Se ele privilegiar o não saudável, a chance dele voltar a ganhar peso é maior. Ele vai ter que privilegiar o saudável e em alguns momentos ele vai ir para o erro. É normal, é o que a Gabi falou, é prazer, é claro que você pode ter, só que você vai ter que aprender a não ter aquele prazer e querer aquilo em toda a refeição, porque se toda a refeição você for fazer isso, você vai errar. Um dos problemas da obesidade é que ela faz com que o indivíduo comece a controlar a sua parte emocional, regular suas emoções com comida calórica. Então, se o sujeito está triste, ele come um pedaço de bolo e acalma. Se ele está ansioso, ele come um pedaço de bolo e acalma. Até um ponto em que daqui a pouco o sujeito está feliz e ele está comendo para melhorar, regular inclusive a felicidade. Então,
É claro que a cirurgia bariátrica vai permitir com que esse mecanismo de regulação possa ser revisto. E outros mecanismos de regulação das emoções sejam inseridos. Por exemplo, a atividade física é fundamental. Ela regula a emoção também. Então, o sujeito que opera, ele precisa ter a experiência de que começar a fazer atividade física vai ter um papel muito parecido, vai ter um impacto muito parecido com o da comida. Ele precisa ter essa oportunidade de ver. Se ele não se sujeita a isso, fica complicado. Só um favor, parênteses que é muito importante. A gente está aqui falando muito de comida boa, comida ruim, caloria, engordar. O que a gente não pode esquecer, em hipótese alguma, com um paciente de cirurgia bariátrica, principalmente, a qualidade nutricional. Né? Então, às vezes a gente fala muito, mas eu comi um bombom, um brigadeiro, é a mesma coisa de caloria de uma maçã. Né? Então, isso não pode, em hipótese alguma, passar com um paciente bariátrico. Ele pode comer o brigadeiro se ele já tiver comido a maçã, né? Então, a gente ter esse equilíbrio de qualidade nutricional, isso é importante. Perfeito, acho que é isso mesmo, porque muitos pacientes acabam substituindo ou pela caloria, mas esquece da qualidade. Isso vai impactar não só no ganho de peso, mas vai impactar na qualidade de vida daquele paciente. O paciente vai ter mais tendência a ter déficit de vitamina, déficit de ferro, isso vai impactar... Das produções de neurotransmissores e de tudo mais, né? Elio, tem uma pergunta aqui da Paula Timóteo, que ela pergunta assim: gostaria de perguntar ao Dr. Hélio quanto a transtorno alimentar na negação de alimentos, o famoso medo de engordar no pós-operatório. Qual que é a conduta? Você tem que excluir totalmente aqueles pacientes, a gente já sabe a resposta, mas tem que excluir totalmente aqueles alimentos que te faziam mal, que podem ganhar peso? Como que você trabalha isso? Normalmente, isso acontece. Pacientes que desenvolvem o pânico de ficar obeso, eles param de comer, eles podem desenvolver comportamentos restritivos importantes. Normalmente, essas pessoas que têm elas costumam ter traços característicos de personalidade. São pessoas com traços obsessivo-compulsivos de personalidade. Elas são muito cuidadosas, elas são muito preocupadas com o futuro, normalmente são controladoras, são perfeccionistas. Todas essas condições podem receber tratamento, seja farmacológico, seja tratamento psicoterápico. Então, o que acontece? Esses pacientes pegam carona no jeito deles de ser, nos estilos de personalidade, e eles adaptam esse tipo de coisa para a recuperação pós-operatória. Okay? Então, isso tem tratamento. Tá? De novo. Fique à vontade. E, normalmente, esses pacientes que fazem essa restrição com medo de engordar, fazem uma restrição extremamente errada. São pacientes que comem, assim, 3 bolachas, água e sal. Né? Então, assim, o papel da nutricionista com esses pacientes é o quê? Ensinar que a caloria de 3 bolachas água e sal por exemplo, a de uma maçã, mas que a maçã tem esses inúmeros benefícios e que vai ser melhor para essa pessoa. E assim a gente consegue recuperar também a questão nutricional de um paciente desse. Abi, falando um pouquinho de alimentação, que a gente tem algumas perguntas aqui. A parte da suplementação, vitamínica e proteica. A vitamínica vai ser para sempre, que esse paciente vai ter esse déficit. Suplementação proteica, como que você trabalha isso no pós-operatório? Olha, proteína é assim, chegou em casa, começa a tomar. Tá? Claro, uma proteína bem indicada, hidrolisada, de uma forma fracionada. Nenhum bariátrico consegue absorver 20 gramas de proteína, 30 gramas de proteína de uma vez, então faz fracionado isso 8, 10, 12 vezes ao dia. É importantíssimo, tá? Estados Unidos, isso é feito no hospital já, né? Nós estamos caminhando, vamos chegar lá. Então, assim, chegou em casa, já entra com vitamina mastigável, com suplementação de whey protein, com probiótico, que é uma coisa fundamental para a absorção dessas vitaminas, melhora do quadro aí pós-antibiótico, cicatrização e tudo mais. E vitamina, sim. Existe uma vitamina, você vai tomar essa? Não. Cada paciente vai tomar uma, numa dosagem, de acordo com a necessidade desse paciente. Por isso a importância de voltar, realizar exames para a gente acompanhar dessa maneira. Lembrando que essa vitamina é para sempre. Para sempre. Deveria ser até para a gente, né? Porque a gente mora numa cidade cheia de poluição, com ar-condicionado, com tudo. Ninguém come tão perfeito assim, né? Gabi, outras 2 perguntinhas rápidas que apareceram aqui. Pacientes perguntando sobre kefir, se isso
traz algum impacto benéfico no pós-operatório. E outra paciente que desculpa fugir um pouquinho o nome, que ela perguntando que a gente sabe que algumas vezes pode entalar, e aí ela pergunta a respeito de bagaços, de cascas, de jabuticaba. O que você recomenda no consultório? Olha, o kefir ele é maravilhoso, né? Ele tem uma cepa aí de micro-organismos maravilhosos. Explica só um pouquinho o que é o kefir, só para as pessoas que não estão em casa, que não sabem saberem. Kefir são os grãozinhos aí de bactérias que a gente faz o tratamento ou com chá, ou com leite, ou leite vegetal, e ele se prolifere nessa fermentação. Ele aumenta essa quantidade de microbiota, né, de bactérias boas que vão fazer a nossa microbiota intestinal ser melhor. O grande problema do kefir é o seguinte, a manipulação, se ele foi feito com higiene, porque kefir você vai doando grãozinho de pessoas para pessoas, então tem um risco aí de contaminação. E tem um risco também da seguinte questão, se você não dá um leite de ótima qualidade para ele tem um meio de crescimento pobre. E isso pode fazer com que ele aumente toxina. Então, acaba sendo uma coisa não tão boa, né? Então, numa forma geral, é muito legal, mas uma forma mais individual, a gente tem como manipular, como dar suplementos de uma forma mais direcionada para esse paciente. Tá? E alimentos com casca, bagaços? Esse problema nenhum. A gente tinha grandes problemas quando eu tinha um anel, né? Mas se você trabalhar essa mastigação, você não vai ter problema. Aí entra de novo, se você não tem um anel, se você está tendo problemas de entalar com bagaço, provavelmente você tem uma dificuldade de mastigação muito grande. E daí eu indico você procurar uma fono para trabalhar, fazer uma fisioterapia dessa questão de mastigação. Acho que isso é uma coisa bem importante para a gente tocar, porque isso é uma rotina dos pacientes. Você percebe que esse paciente que foi para operar é um paciente que ele é um paciente que eu falo que é um glutão. Um paciente que ele tem o hábito de comer rápido, de tomar o líquido na refeição, de comer e tá. E eu falo que ele precisa trabalhar muito essa parte de mastigação, porque se ele não trabalhar, ele vai entalar, mesmo quem não tem anel, ele vai poder ter alguns problemas. Queria entrar num tema agora, não sei se é polêmico, mas queria falar um pouquinho de família no pós-operatório. Porque eu gosto muito de quando a gente faz a palestra para os nossos pacientes, eu sempre peço, é casada, mora com a mãe, leva quem mora junto na palestra. Para entender um pouco a rotina do que vai ser o pós-operatório, porque eu acho, desculpa o termo, uma sacanagem, o paciente chega lá no pós-operatório, vai comer a sopinha dele rala, e chega o maridão e põe uma pizza de 4 queijos lá do lado, com a pessoa recém-operada. Como que vocês trabalham isso no consultório, Gabi? Você pede para estar o familiar lá, se orienta o familiar junto, ou diferente, assim, você percebe que o familiar meio que dá uma boicotada naquela dieta. Como que você trabalha isso no consultório? Eu dou uma aula. Importante. É a melhor consulta que eu faço na vida, assim, Felipe. É assim, uma aula de boa alimentação, de boa nutrição, e a chance que esse familiar, essa família inteira vai ter de ter uma alimentação muito melhor, né? Normalmente, quando mulheres ainda vão operar, que mulher que vai no mercado, mulher que prepara comida, eu falo, vocês estão tendo uma chance de melhorar a família inteira, de ter uma sobrevida melhor. Normalmente, a mãe que é obesa, os filhos são obesos também, então, de pensar no futuro. Então, eu trabalho muito essa questão assim, motivacional, de que vai ser uma mudança maravilhosa para todo mundo, né? E, normalmente, todo mundo se empolga realmente com a situação e vai em frente. Eu acho que é importantíssimo ter esse companheiro junto nessa hora. Eu digo que a obesidade é uma doença contagiosa, né? Verdade. Na família do obeso, até o cachorrinho tá né? Aquele famoso quadro do Botero que todo mundo tá obeso, inclusive com a melhor, sem sombra de dúvida, a melhor consulta é a consulta que vai a família. Vai um cônjuge, vai o pai, vai a mãe, porque a consulta enriquece mesmo. Né? E como que você percebe, tem alguns pacientes que a gente chega, não são muitos, mas acontece. O paciente chega assim e fala, pô, doutor, olha, aumentou minha fome, eu tenho tido um pouco de dificuldade, eu tento seguir uma dieta, mas em casa aquilo não vai. A gente tem hábitos errados, eu tentei acertar, mas ou meu marido tem obesidade e não se importa, ou ele é magro e ele pode comer e isso não vai me afetar. Como você trabalha isso no consultório? Normalmente esse tipo de situação pede medicação. E nós temos uma série de medicações, não são muitas, mas nós temos algumas medicações com mecanismos diferentes que ajudam esse paciente a contornar isso.
Eu não gosto de estimular a ideia de que a medicação vai resolver o problema. A medicação é Um auxílio. um auxílio para que o paciente possa acrescentar novas alternativas. Então nós temos medicações como naltrexone, que age lá no cérebro e diminui a capacidade que o indivíduo tem de sentir prazer. Nós temos a bupropiona, que é um estimulante do sistema nervoso central. Nós temos a liraglutida, que é uma medicação que combate a resistência à insulina. Então nós temos temos um arsenal terapêutico. Nenhuma medicação faz milagre, nenhuma medicação é isenta de efeitos colaterais, tá? Mas medicação ajuda. E nesses casos, Gabi, quando a família não consegue dar o suporte que o paciente precisa, você orienta o paciente assim, olha, faz sua refeição antes, o que você... Ou tenta mudar um pouco o padrão, ou tenta mudar o horário, o que você recomenda isso no consultório? Primeiramente, Felipe, eu acho assim, quando chega um paciente assim para mim, que normalmente é a mulher, né, que o marido não concorda, não sei se o doutor concorda com isso. É um relacionamento que já não estava bom antes da cirurgia, porque você não tem o companheirismo do casamento. Sim. Estou com você, o que você... Não, o problema é seu. Você operou, eu vou comer McDonald's e tudo bem, né? Eu vou comer um lanche, eu vou comer uma pizza e tudo mais. Então, eu acho que já tem esse fator, problema do relacionamento, né? Como eu trabalho essa paciente, ou o paciente, motivando. Olha o que você já conseguiu. Você se alimenta por você. Não deixa a pessoa atrapalhar o que está sendo de melhor na sua vida nesse momento, né? Então, você trabalhando essa parte emocional do paciente de confiança, ela pode sentar num churrasco e comer junto, e ela não vai comer a maionese, ela não vai comer o pão, ela não vai se acabar na farofa, porque ela vai estar muito bem na autoestima dela, entendeu? É isso assim que eu foco mais. É muito importante, né? O nosso papel não é dizer o que o paciente já sabe, o nosso papel é motivar. E eu acho que isso é que faz isso que faz a diferença da nossa atuação como profissionais, né? E olha, eu queria que todos os maridos fossem igual o marido da Fernanda. Ela falou que o esposo dela ajudou muito ela que operou, e ele, seguindo a dieta dela, perdeu 20 quilos sem cirurgia. Olha, que lindo. Gostaria que isso todos fossem assim. Exatamente. Né? Isso é parceiro. Isso é parceria. Parabéns, os dois. Eu queria entrar agora, a gente falou muito de primeiro ano, tá, da cirurgia. Eu queria falar daquele paciente que a gente tem uma falha, não vou dizer uma falha, mas que a gente tem um reganho de peso, uma recidiva de peso. Como que vocês abordam isso? Então, assim, a gente vai lá, tem um paciente 1 ano, 1 ano e meio, ele perdeu o peso, 2 anos está mantendo, aí de repente aquele paciente some, e aí ele começa a voltar com você depois de 3 anos, de hora que você vai ver ele já ganhou um pouco de peso, e ele está preocupado com aquilo. Como que você trabalha isso, Gabi? Você olha só paciente, você olha para o conjunto total da obra, que eu digo família, aspecto psicológico, como você trabalha isso no consultório? Olha, Felipe, normalmente esse paciente é o paciente que se perdeu emocionalmente na situação. É o paciente que deixou de usar suplementação, é o paciente que terminou um casamento, é um paciente que não tratou a compulsão que ele tinha, ou tinha uma depressão e parou de tomar medicação por ele próprio. Sempre, assim, 90% dos casos tem uma questão emocional. Perdeu o emprego. Então, sempre que a gente vasculha a vida, assim, né, tenta entender o que passou com esse paciente, sempre tem um fator emocional. Então, é difícil você não trabalhar multifatores, multidisciplinar, é quase impossível. E é um paciente que ele volta com hábitos antigos de ou ir para o álcool, ou comer muito doce, de dar desregrada, de não fazer atividade física. Então, literalmente, a gente começa do zero. Então, vamos começar uma caminhada, vamos fazer esses exames, vamos entrar com suplementação, e aí a gente recupera de novo a autoestima e a vida desse paciente, né? Enio, como que a gente faz, por exemplo, eu percebo no consultório, você me desminta se eu estiver errado, eu percebo o seguinte, que a gente tem uma dificuldade em fazer esses pacientes fazerem acompanhamento no pós-operatório. Mas mesmo assim, depois desse paciente ele volta, a nutricionista, quando você pede, ela até vai. O psiquiatra parece que tem uma rejeição do brasileiro. Eu não sei porquê, mas o brasileiro ele associa que ele não precisa disso. E a gente sabe que cada vez mais a gente percebe que os melhores resultados são com os pacientes que têm um acompanhamento contínuo, principalmente na parte psicológica ou psiquiátrica. O que você tem que falar para os pacientes? Por que eles têm que voltar?
De fato, ainda existe muito preconceito com a psiquiatria no Brasil. Pra você ter uma ideia, o meu consultório tem uma porta de entrada e uma porta diferente da de entrada que é a de saída, para que as pessoas não se encontrem na sala de espera. Muitos pacientes ainda se sentem constrangidos de serem vistos na sala de espera de um psiquiatra. Então, o psiquiatra ainda tem o estigma do médico, do incapacitado, do psicótico, né, do louco. E as pessoas não querem ser reconhecidas como tal. Eu acho que uma boa entrevista inicial, mostrando o papel do psiquiatra, quebrando esses paradigmas, deve ajudar bastante. Mas eu concordo com você, os pacientes têm muita resistência a fazer o atendimento psiquiátrico. Muitos pacientes têm ideias errôneas a respeito de medicação. Por exemplo, doutor, o senhor vai me prescrever um antidepressivo porque eu estou com depressão ou com ansiedade? E eu sempre digo, olha, o antidepressivo não vai te causar uma melhora, uma alegria artificial. O antidepressivo devolve você a você mesmo. Nenhum antidepressivo cria alguma coisa que não existe em você, ele só te devolve. Então a gente precisa ir trabalhando esses estigmas, porque as pessoas ainda acreditam que a mente é um território da virtude. E não é verdade, a mente é um órgão, como o estômago, como o pâncreas. É claro que ela tem as suas peculiaridades, a gente não manipula a mente só com farmacologia, só com remédio, mas remédios podem causar uma série de alívios, psicoterapias, que são remédio também, para esse órgão, vamos dizer assim. E o que eu percebo no consultório é que, assim, a gente percebe que os pacientes que são candidatos a cirurgias, eles têm alguns pontos em comum. E um dos pontos em comum que eles têm é a ansiedade. Isso é um fator base para o paciente. E querendo ou não, essa ansiedade que acomete ele hoje, a cirurgia não vai resolver essa ansiedade dele. Essa ansiedade vai aparecer em novos momentos da vida dele. Então eu acho que a gente batalha, eu brigo, eu falo, e é difícil esse acompanhamento, mas o que eu percebo os pacientes que, isso eu acho que não sou eu, todo mundo percebe, os pacientes que fazem o acompanhamento multidisciplinar, nutricionista, mais psiquiatra ou psicólogo, eles têm um resultado espetacular, principalmente a longo prazo. Não tem como comparar. A longo prazo não tem como comparar, porque ele sai daquela fase de que ele se engana que a cirurgia vai resolver todos os problemas dele e ele passa a ter uma manutenção. Eu queria entrar com você, a gente está falando um pouquinho de ganho de peso, e o que eu percebo no consultório, assim, passou a paciente X com você, ela foi lá, fez a cirurgia, perdeu peso, e aí, depois de 1 ano e meio, 2 anos, ela vai passar com você, e aí ela foi se pesar na balança, ela olhou e falou, 1 quilo a mais. Ia passar com o Dr. Felipe esse mês, deixa eu perder esse 1 quilo, volto mês que vem com ele. Mês que vem foi se pesar na balança, daquele 1 já virou 2, peraí que eu vou esperar mais um mês. E aí aquilo vira uma bola de neve, e ela vai passar depois de 5, 6 anos. Gabi, por que ela tinha que ter passado no primeiro mês comigo, e no primeiro mês com você, e no primeiro mês com o Hélio? Qual que é o seu impacto para ela nesse momento? Olha, isso é uma coisa que eu explico para todos os pacientes. Eu falo, nós estamos aqui para te ajudar, não estamos aqui para julgar ninguém. Engordou 1 quilo, engordou 1,5, corre para cá. Ninguém vai apontar o dedo e falar, você está fazendo sacanagem, está comendo errado e vai engordar. A gente precisa ver se tem algum erro metabólico, se tem alguma questão psicológica, se você está errando muito nutricionalmente, porque quando a gente pega no início da coisa, é muito mais fácil de resolver. É muito mais fácil a gente perder 1 quilo do que perder 10, né? Então, isso é uma coisa que eu explico, assim, que no primeiro mês pós-cirurgia. Pode acontecer, agora está indo tudo bem, mas pode acontecer, né? E só voltando um pouquinho na questão do psiquiatra e do psicólogo, tem uma frase que eu uso muito com os pacientes, é o seguinte, quando eu faço indicação para psicólogo, né, para psiquiatra, olha com aquela cara de que eu não sou louco, né? E daí o que eu falo para o paciente? Olha, problema todo mundo tem, só que só tem coragem de ir para um psicólogo ou para um psiquiatra quem quer resolver os problemas. E é resolvendo os problemas que eu acho que esse paciente consegue essa sobrevida de mais qualidade, desse emagrecimento contínuo e duradouro, porque resolve a questão, né? E o Hélio vai precisar usar seu microfone, que aí tem um problema. Claro. Como que a gente trabalha com a questão que tem muito paciente que, quando tem essa recidiva, ele sempre volta no consultório se vitimizando de alguma coisa.
Então sempre tem um motivo. Ah, aconteceu isso. Aí você fala, então tá bom, vamos fazer isso, vamos passar com a nutricionista, vamos passar com o psiquiatra. Você vai voltar daqui 3 meses. Aí volta daqui 3 meses. Você passou, doutor, não passei porque aconteceu aquilo. E aquilo, como que você trabalha isso? Porque existe essa tendência de querer se vitimizar das coisas. Como que... Normalmente o paciente que teve recidiva de ganho de peso, recidiva de obesidade, ele está desmoralizado. E a desmoralização é um estado mental muito ruim. Ela cursa com desmotivação, com baixa autoestima, com baixa energia para ir em busca da recuperação. Então, a gente tem que abordar esse paciente de maneira acolhedora, de maneira não crítica. É o que a Gabi falou, nós não estamos aqui para julgar ninguém. O nosso papel não é de julgador, o nosso papel é muito mais de motivador do que outra coisa. Então, desmoralização é uma condição que não é uma doença, mas ela traz muito sofrimento, porque ela traz um tipo de pensamento, um tipo de perspectiva a respeito da vida que é muito desagradável e favorece a ingesta alimentar patológica. Eu acho que é isso. Acho que muitas vezes o paciente não volta com a gente porque ele tem um sentimento, alguma vez, de vergonha. Pô, eu tentei a cirurgia e falhou. Mas o que eu acho que a gente tem que deixar avisado o paciente é que ele não é o primeiro, sim, ele não é o único, e ele não vai ser o último que vai acontecer aquilo. E a gente talvez esteja preparado para atuar. E quanto mais cedo a gente atue nessa reganho de peso, nessa recidiva de peso, a gente vai trazer um resultado melhor e um impacto negativo menor a longo prazo. O nosso papel é monitorar fatores de risco de recidiva da obesidade. Quanto mais cedo a gente conseguir fazer isso, quanto mais cedo a gente conseguir detectar esses fatores, mais fácil fica de tratar, como tudo em medicina, né? Eu acho que algumas vezes até é engraçado, porque eu acho que assim, o paciente acaba ele próprio se prejudicando, porque ele fala assim, eu voltei a ganhar peso, pô, eu não quero voltar no Felipe, eu vou procurar o ciclano que não conhece. E isso é um outro erro, porque quem te acompanhou sabe aquilo que você passou. Não é desmerecer o paciente, ele tem que saber que isso pode acontecer. Ele está lidando com aquela primeira frase que a gente falou no consultório, lá no começo. Você está tratando uma doença crônica, uma doença que não tem cura. Então, ele precisa entender isso para, acho que... E nós médicos ainda não entendemos muito bem a obesidade, e quando a gente não entende bem uma coisa, a gente estabelece um comportamento de julgamento moral. Os pacientes sabem disso, e eles respondem a isso com culpa. Gabi, tem uma pergunta aqui, Gisele Machado, ela fala assim, que ela fez a bariátrica há 4 anos, ela está ótima, ela virou corredora, mas ela não conseguiu perder o peso que ela queria. Ela ainda precisa perder mais alguns quilos e ela não consegue perder aquilo. Você acha que isso... E ela virou que ela é maratonista, ela corredora de rua, tudo. Como que a gente trabalha isso? Será que a Gisele faz a alimentação dela, mas talvez tenha algum alimento ali que ela acha que seja algo bom para ela e que talvez esteja atrapalhando ela? Sem dúvida, né? Gisele, a primeira coisa, parabéns, né? Somos companheiros de corrida, né, doutor? E assim, o que eu acho, sem dúvida, tá tendo erro alimentar. O que acontece, às vezes, a pessoa, por ter uma atividade física mais intensa, acaba abusando um pouco mais da alimentação, porque faz atividade... mas eu já corri 10 quilômetros hoje, então eu posso comer esse bolo, né? Então, tomar um pouco de cuidado com isso. E também, Gisele, com a suplementação que você faz de corrida. Muitas vezes, o uso de carboidratos que fazem, mesmo em maratona, essas coisas, podem prejudicar. Então, se você faz o uso muito contínuo, se você faz o uso diário, muitas vezes, de muito carboidrato, você pode, sim, estar prejudicando a sua alimentação. Então, seria interessante passar por uma avaliação nutricional, ver como está a sua alimentação, adequar os seus hábitos de exercício. E uma coisa que a gente não pode esquecer, qualquer corredor precisa ter uma suplementação de antioxidante, porque causa a liberação de radical livre e aumenta o envelhecimento celular. A gente está quase no fim, mas eu queria entrar num assunto interessante, pareceu uma pergunta aqui agora da Graziella. Ela falou assim, que ela está com muita dificuldade em ajudar o marido dela, tá? Após 1 ano de cirurgia, ele aumentou a ingesta de álcool e, consequentemente, começou a se alimentar erroneamente. E que ela tenta levar ele para o retorno com a equipe multidisciplinar e ela não consegue. Como que ela faz para tentar convencê-lo a voltar? Como que ela pode ajudá-lo nisso, velho? Eu acho que ela tem que insistir, né? Não existe uma fórmula. Infelizmente, a gente não tem uma técnica ou uma fórmula que faça esse marido vir. Mas ela não pode desistir. Eu acho que ela tem que ficar batendo nessa tecla
o paciente bariátrico, principalmente aquele que está começando a abusar de álcool, ele precisa de ajuda, ele precisa de atendimento. Existem recursos para minimizar o sofrimento dessa pessoa, recursos fáceis de serem utilizados, recursos altamente eficazes. É mais fácil você tratar muitas vezes ansiedade e depressão do que tratar hipertensão arterial. E as pessoas não sabem disso. Então, às vezes, basta chegar ao consultório do psiquiatra ou do psicólogo. O resto do trabalho a gente faz. E Gabi, para esse paciente que não está querendo se alimentar adequadamente em casa, como que ela faz? Não comprar nada errado e só faz a coisa certa? É capaz dele brigar com ela, né? Mas eu acho que esse é um caminho, sim, né? Eu quero comer um cachorro quente. Desculpa, em casa você não vai comer. Quer comer na rua, vai. Né? Então vai criar um mal-estar, mas ele vai começar a tomar consciência de que realmente ele está fazendo muito errado, né? E talvez assim ele aceite ajuda, né? Queria terminar aqui, a gente está próximo do fim, eu queria fazer o seguinte. Paciente de cirurgia bariátrica recebe alta? Vamos começar com a parte nutricional e depois vamos começar com a parte do Tonelli e da psiquiatra. Com certeza não, né? Eu acho que qualquer obeso, né, com cirurgia ou sem cirurgia, é o que você falou, é uma doença multifatorial e uma doença crônica. E hoje em dia a gente tem muitos estímulos, muita coisa nova, muitos alimentos novos, né, muito suplemento novo, muita coisa. A medicina a cada minuto está mudando. Então a gente não pode falar em alta, né? A gente tem que falar em acompanhar. Pode ser uma vez ao ano, fazer bioimpedância, ver como está essa questão, né, ver exames, ver se está tudo bem com vitaminas e tudo mais, porque sempre vai ter uma coisa nova. Sempre vai ter um errinho ali no meio daquele hábito e que a gente vai poder corrigir. Então, ali, né? O paciente tem o hábito de passar com a ginecologista todo ano, ele tem o hábito de passar com o cardiologista todo ano, ele tem o hábito de passar com o urologista todo ano. Por que ele não acompanha com a gente todo ano? Eu acho que, pelo menos no que se refere à minha especialidade, é porque a gente lida com mente. E aquilo que eu te disse, a gente tem uma crença popular de que a mente é um território da virtude. Se você não se controla com a comida, é porque você não é capaz de fazer isso. Você é menor do que quem consegue fazer isso. Isso não é verdade. Eu repito, a mente é um órgão como qualquer outro. E ela é suscetível a responder a fatores físicos, a fatores biológicos. E a gente tem que trabalhar no sentido de esclarecer as pessoas a esse respeito. Ele vai ter alta de você alguma vez? Não vai ter alta. Agora, isso não significa... porque eu acho que o conceito de alta que você está perguntando é assim, será que um dia eu vou poder ser um sujeito que come tudo que eu quero sem nunca engordar? Isso não vai acontecer. Agora, é possível um paciente estar compensado indo 2 vezes no meu consultório por ano. Isso eu tenho vários pacientes que vão 2 vezes ao ano. Eles vão no primeiro e no segundo semestre. E estão compensados. Há 7, 8 anos. Então... Eu acho que até que fica aqui, a gente tem uma mensagem do Adilson Almeida, que ele fala assim, adoro assistir esse programa, estou com 2 meses de cirurgia e o programa é uma grande escola incentivador sobre não nos deixarmos esmorecer. Que bom. E eu acho que essa é a ideia mesmo, acho que a ideia daqui é a gente mostrar que a cirurgia tem um efeito satisfatório, a cirurgia vai trazer resultados, ela não faz um milagre, foi o que a Gabi falou na primeira frase dela aqui. A cirurgia é uma ferramenta que vai auxiliar um processo de perda de peso, que talvez vai auxiliar uma manutenção daquele peso, mas se o paciente depositar todas as fichas dele achando que só a cirurgia vai resolver o problema dele, ele infelizmente vai dar... Já começou errado. Já começou errado. O que eu falo ao paciente é, ele tem um estilo de vida. Se ele levar esse estilo de vida para depois da cirurgia, tem uns que dão certo? Até tem. A gente vê que tem gente que faz tudo errado e mesmo assim continua. Mas esse que faz tudo errado e dá certo, ele é a exceção da exceção. O paciente que deu certo geralmente é o paciente que teve uma mudança de comportamento, é o paciente que teve uma mudança de atitude, é o paciente que buscou, junto com a cirurgia, mudar alguns preceitos da vida dele para ter um resultado satisfatório. Hélio, Gabi, estamos chegando aos finalmente. Queria colocações finais de cada um que vocês têm para falar aí desse nosso bate-papo aí que teve. A coisa mais importante é a aderência à equipe multidisciplinar, a todos os profissionais da equipe. Essa aderência é fundamental para que os melhores resultados sejam obtidos. Nada é mais importante do que isso, né? Você operou com o Dr. Felipe, você vai ter que consultar com a doutora Gabi, com o Dr. Hélio, com os outros profissionais, e isso vai ser bom para você. Gabi?
Justamente isso, né? É ter esse entendimento que é uma doença crônica mesmo e que vai ter que cuidar como qualquer outra doença e que nós estamos aqui para cuidar, não para julgar, né? Perfeito. Pessoal, bom, queria agradecer a presença do Hélio, queria agradecer a presença da Gabi, acho que o bate-papo foi bem interessante. Lembrando que semana que vem estamos de novo ao vivo às 20 horas com mais um Body Live, participem com a gente e fiquem agora com o nosso vídeo de encerramento, que é um vídeo falando sobre cirurgia bariátrica com responsabilidade. Até semana que vem. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.